Adriana Aluna, e nós estamos no Janeiro Branco com Aluna. Então, gente, eu vou me apresentar um pouquinho e hoje nós temos um tema muito interessante para vermos aqui. O nome, oi Letícia, tudo bom? Olha, você chegou bem na hora. Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante e inclusive eu acredito que ele é pouco abordado. É como você trata a si mesma. Na verdade, esse assunto é bem amplo. Aí eu separei dois tópicozinhos como subtema, os quais a gente vai estar conversando aqui, tá certo? Oi Adri, tudo bom? Um beijo. Então, gente, nós vamos falar hoje a respeito dessa questão, como a gente tem se tratado, ok? Vou me apresentar um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que entram e não me conhecem. Eu sou a psicóloga Adriana Aluna, sou pernambucana, sou lá do Recife e moro aqui no Paraná, numa cidade chamada Campo Mourão. Fica aqui, tudo bom, né, amiga? Então, fica aqui no noroeste do Paraná. Aqui eu sou psicóloga clínica e também sou psicóloga da educação. E amo os meus trabalhos, gosto muito e assim, eu realmente atendo também online e eu tenho um propósito de assim, atender mulheres e ajudá-las no seu relacionamento consigo mesmas e também com suas famílias, para que tenham uma vida leve, para que tenham uma vida da melhor forma possível, certo? Então esse é meu propósito. E por isso eu trago temas interessantes para a gente estar conversando, porque muitas vezes a informação nos ajuda muito. Então, gente, como eu ia falando, o tema ele é bem amplo, porque a forma como a gente trata, né, os outros, qual é a importância desse tema? Olha, minha mãe entrou, oi mãe, um beijo para a senhora. Então, gente, é importante a gente falar nisso. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente trata das outras pessoas, a gente cuida da nossa família, a gente cuida dos amigos, a gente cuida de todo mundo que está ao nosso redor, mas e nós mesmas, não é? Qual o tempo, qual a atenção, qual a qualidade que a gente coloca, que a gente investe no nosso próprio eu? Será que a gente tem parado? Oi, Messia, tudo bom? Então, muitas vezes a gente tem parado, né, para olhar para o outro, mas não olhamos para nós mesmas. Então, é importante, gente, a gente parar e ver como estamos fazendo conosco, né, como estamos nos tratando. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a questão do diálogo interno. O que é isso? Dentro da nossa cabeça, a gente não para de pensar um minuto, a gente pode ver isso, a gente não para de pensar um minuto, toda hora a gente tá ali e vem alguma informação, alguma coisa. Oi Letícia, tudo bom? Que legal você tá aqui. Então, os pensamentos na nossa cabeça não param. E o que acontece? Lá dentro tem uma vozinha interior, que é justamente uma voz falando com a gente mesmo. Não tô falando de delírio, não tô falando de uma voz que, né, que aparece no nosso juízo, que tá mandando você fazer determinada coisa. Não é isso não. Aqui eu tô falando de uma conversa, de um bate-papo que a gente tem com a gente mesmo. Então, o que acontece? A gente, deixa eu me organizar aqui que eu tô um pouquinho fora do... Acho que agora melhorou. A gente tem esse diálogo interno. E como é esse nosso diálogo interno? A gente o tempo inteiro, antes de executar uma ação, por exemplo, a gente tem essa questão de falar com a gente mesmo. Por exemplo, às vezes, lá dentro da sua cabeça, não vem uma coisinha dizendo assim, não vai dar certo. Isso que você está fazendo, está falando, ou está pensando em fazer, não vai dar certo. Isso é o nosso diálogo interno. Como também, às vezes, também tem diálogos internos que nos ajudam, que nos motivam, que diz, vamos fazer assim, vai dar certo sim. E daí a gente vê a qualidade desse diálogo interno. Esse diálogo interno, então ele nos move para tudo que vamos fazer.
tudo. As nossas ações, a gente o tempo inteiro, eu costumo falar assim, a gente tem que ser a nossa melhor amiga, porque a gente tá com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tá conversando, a gente tá se encorajando ou até se desencorajando. Mas aí é que tá. Por exemplo, na nossa fala, aparece na nossa fala como é esse nosso diálogo. Digamos, alguém te faz um elogio, diz assim, ah, como você tá bonita hoje. Mas aí você pensa assim, você se envergonha de receber o elogio, você não concorda, às vezes você não tá se sentindo bonita, e aí você diz, ah, não, nada, isso aqui foi uma roupa lá que eu tinha qualquer. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso, não é? E isso é uma forma que mostra que o diálogo interno da pessoa tá em desajuste, né? Por quê? Porque se alguém de fora tá te valorizando, por que você mesma vai se desvalorizar? Então, acontece muito isso. Acontece muito de que às vezes o outro tenta até te levantar. Às vezes até sem querer e verdadeiramente. Você encontra uma pessoa na rua, faz muito tempo que você não vê, e você diz, nossa, como você tá bem? E a pessoa diz, nada, você nem sabe. Se a gente parar pra sentar, você chora comigo do sofrimento. Então assim, quer dizer, o diálogo interno dela não permite que ela veja coisas boas, seja grata, sabe, assim, que ela se motive, que ela se movimente, não que ela fique camuflando a realidade, mas observa como lá dentro aquilo repercute e vem na fala, aquilo que está dentro de nós. Quer ver outra coisa? A postura. Às vezes a pessoa não fala nada e a gente observa que ela tá assim, ensimesmada, ela tá ali com ela mesma, mas ela não tá bem. Parece que tá brigando consigo mesmo. Então, gente, o nosso diálogo interno, ele é assim uma potência. E essa potência tanto pode nos levar para cima, tanto pode nos ajudar, como também pode nos derrubar. Será que a gente está usando esse poder, essa potência? Oi, Risoneide, que legal você tá aqui. Então, a gente vai tendo essa propriedade. Muitas vezes a gente vai vivendo e não para pensar nisso. Como que eu estou pensando a meu respeito? O que é que eu mesma acho de mim? Porque quando a gente tem uma ideia clara, sabe? Eu costumo pensar da seguinte forma, o autoconhecimento, ele é o ponto de partida e também é o ponto de chegada. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente observa o que vai na nossa cabeça, o que a gente tem, sabe, de pontos a serem trabalhados, a serem melhorados, e o que a gente tem de bom e que a gente pode reconhecer, que a gente inclusive pode repartir, que a gente inclusive pode sim ser abundante na nossa vida, porque é algo que faz parte da gente. Então muitas vezes a gente não reconhece nossas qualidades. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Flavinha, que legal você tá aqui. Então, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas às vezes alguém... Oi, Nereida, tudo bom? Muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente passa por essa experiência, sim, você também é minha amiga do coração. A gente passa por essa experiência, né, de que às vezes alguém diz assim pra você, faça uma listinha com suas qualidades e uma listinha com seus defeitos. Qual das duas listas, gente, vocês acham que a maioria das pessoas tem mais facilidade de fazer? Um palpite. Com certeza a lista de defeitos. Começa a achar defeito, e às vezes vai procurar qualidade, não acha. É bem comum, a gente que aplica dinâmica de grupo, a gente observa muito isso aí, certo? Tem pessoas que, por outro lado, têm facilidade de colocar ali as suas qualidades, de colocar também. Então, o ideal é que a gente saiba dosar bem, que a gente saiba as nossas qualidades, que a gente saiba também os nossos defeitos, até para ter pontos a serem trabalhados, a melhorar. Então a Risoneide está falando aqui, o problema é que não dedicamos tempo para nós. Exatamente, amiga, é isso mesmo.
A gente dedica tempo, como eu falei bem no iniciozinho, a todos. A gente dedica tempo para a família, a gente dedica tempo para o trabalho. Nossa, quanto tempo para o trabalho! A gente dedica, sabe uma coisa? A gente às vezes dedica tempo até para pessoas desconhecidas. Já viram isso? Por exemplo, alguém que você nem conhece, mas que está passando uma necessidade. Quantas de nós nos mobilizamos, conseguimos ajuda, geralmente ajuda material, por exemplo, ou até outro tipo de ajuda. Minha sogra, seja bem-vinda. Então, conseguimos ajudar o estranho, gente, a pessoa que não conhecemos, mas e nós? E o tempo e a atenção dedicada a nós? Então, sabe o que é isso? Quando a gente gerencia o nosso tempo de forma que vai todo para o outro. Quer ver uma coisa? Para os filhos. Muitas mães dedicam o tempo inteiro para os filhos. Não sobra tempo para o marido, aí o casamento vai por água abaixo, o relacionamento fica horrível. E também não dedica tempo para si mesma. Aí, novamente, enfraquece o relacionamento, porque se eu não me relaciono bem comigo, como que eu vou me relacionar bem com o meu esposo? Certo? Então, o que é que acontece? Os filhos, eles ficam ali naquele pedestal, eles ficam ali como o foco de todas as atenções, sabe? Quantas mães vocês conhecem que muitas vezes, por exemplo, compram um monte de coisas para o filho, às vezes até desnecessária, muito brinquedo, roupa nova, a criança cresce rápido, perde logo os calçados, perde roupa, então tá sempre comprando. Mas e ela? Muitas vezes ela tem pouquíssimas coisas, sabe? Muitas vezes ela tem, porque nós temos nossas necessidades. Nós temos a nossa vaidade. É importante a gente ter essa vaidade, é importante a gente ter esse cuidado, sabe? Esse autocuidado, não, hoje eu vou tirar um tempo, assim, o ideal é que todos os dias a gente tire um tempo, por mais ocupado que sejamos, a gente tira um tempo para nós, e esse tempo a gente decide o que fazer, sabe? E além do mais, muito mais do que isso, a gente precisa observar o que é que a gente está pensando a nosso respeito, sabe? O que é que a gente está pensando, se esses pensamentos estão nos ajudando a crescer ou se esses pensamentos estão nos auto-sabotando, se eles estão nos derrubando. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro, assim, quando eu falo o que seria essa questão da autossabotagem. Você sabe da importância dos exercícios físicos, né? A mídia está sempre aí mostrando, todos os profissionais de saúde, numa voz só, falam: é importante exercício físico, nós não podemos ficar parados, o sedentarismo mata. A gente sabe da importância dos exercícios físicos, mas o que acontece? Aí a gente diz assim, não, vamos pegar o mês de janeiro, né? Aí é janeiro, eu vou começar a ir para academia. Aí você até se matricula na academia, aí compra umas roupinhas para ir para academia. Só que daí, os dias que é para você ir para academia, aí você vai vai dois, daqui a pouco você até troca de roupa, até pensa em ir, aí vem a vozinha, olha o diálogo interno. Aí vem a vozinha dizendo assim, não, hoje você tá cansada, fica aí mesmo. Não, hoje eu tô tão cansada, hoje vai chover. Não, então amanhã eu vou, amanhã eu começo. Então a mesma coisa, e isso a gente tá se sabotando. Ou quer ver outra coisa também? Você vai fazer uma dieta, você precisa perder uns quilinhos, digamos. Ou até porque é uma dieta de sal, porque você tá edemaciada, né? Tá inchada, e você precisa tirar mais o sódio, tirar mais o sal mesmo da alimentação. E aí você começa, daqui a pouco você diz, não, mas eu vou comer esse queijo aqui, o queijo é muito salgado. Aí você vai e sabota a sua dieta, entendeu? Por quê? Porque é uma briga lá dentro. Lá dentro, o teu diálogo interno, no lugar de te ajudar, ele tá te derrubando. No lugar de te deixar sempre bem, ele tá, sabe, assim, é como que ele não tá permitindo que você faça o melhor para você. Enquanto que eu garanto a você, vou pegar o exemplo das mães, porque eu escuto muitas mães e elas falam isso assim,
vamos dizer, a mãe está cuidando da dieta do filho. Ele não pode, faz de conta que ele é diabético, ele não pode com muito doce. Ela vai ser super rigorosa. Ela não vai deixar que ele realmente abuse. Ela vai cuidar do outro. Mas no caso dela, muitas vezes ela vai dizer, ah não, só hoje. Ah não, não tem problema. Ah não. Sabe, gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa realmente observar se esse diálogo interno não está sendo contra nós. Se esse diálogo interno não está também nos maltratando, dizendo assim, você não é merecedora, você não vai conseguir, você quer emagrecer, você quer ter mais saúde, você quer, mas você não merece. E isso porque muitas vezes está ligado lá atrás, alguns traumas, está ligado com tantas coisas. Quer ver uma coisa que acontece muito para as pessoas serem também assim, se maltratarem com relação a esse diálogo interno? A autocrítica. E esse é um dos pontos que eu quero que fique mais claro pra gente, porque assim, a autocrítica, ela é importante. A gente não pode ser uma pessoa que jamais tem um pouco de autocrítica. A gente precisa ter autocrítica. Porém, quando ela é exagerada, como tudo na vida que é exagerado, não vai dar certo, né, gente? Não vai dar certo. Então, quando a gente se critica demais, quando a gente não tá na autocrítica ideal, aí a gente tem a tendência maior a não se permitir, né? Quer ver? Por questão de autocrítica, alguém que tem um grande talento, digamos que um talento para pintura, desenho, para artes, né? Artes plásticas, de repente. A gente sabe que no Brasil, para se destacar nas artes, assim, no desenho, na pintura, alguma coisa assim, tem que ser muito bom. Como, na verdade, qualquer área de conhecimento, qualquer área de expressão artística, a pessoa precisa ser muito boa para ela ter uma projeção. Mas não só isso, ela precisa ter movimentação, ela precisa aparecer, sabe? Outro dia eu até vi uma artista, não lembro mais a cidade, mas ela pintou o fundo de pontos de ônibus. A coisa mais linda, gente, chamou a atenção das pessoas. Ela fez isso de uma maneira assim, ela fez por amor, segundo ela, e foi tão interessante porque aí as pessoas, aquilo lá na cidade dela virou ponto turístico, né? E aí o que acontece? Ela simplesmente, ela teve vontade de realizar aquilo, né? Eu vi a entrevista dela, ela teve vontade de realizar e fez. E aí aconteceu essa notoriedade, né? Aconteceu de mostrar o talento dela. Aí digamos que essa artista aí, ela tivesse uma autocrítica bem severa, bem exagerada. O que ia acontecer? Ela ia dizer, não, eu não vou colorir lá, pintar o ponto de ônibus, porque as pessoas vão pensar o quê? Talvez vão pensar que eu quero aparecer. Talvez vão pensar que eu quero me promover. Talvez vão pensar que, sei lá, o que é que vão pensar? Então vai naquele talvez, aí vem um outro sabotador. Vamos imaginar essa artista lá que eu vi a reportagem. Talvez na cabeça dela viesse alguém, mas é caro, é spray, era alguma coisa lá com spray, tinta, era uma coisa mais linda do mundo, gente. Provavelmente ela investiu material, ali não foi, provavelmente, eu não sei, né, esse detalhe eu tô imaginando, mas eu imagino que não tenha sido tão rápido nem tão fácil. É fácil de certa maneira porque ela tem o dom, ela tem o talento, mas provavelmente ela usou técnicas e se não, assim, na minha curta compreensão de artes, leva tempo, né? Dá uma camada de tinta, espera secar, faz um desenho aqui, faz uma coisa lá, sabe? Uma coisa para quem tem dom mesmo e para quem tem técnica. Se essa artista, ela tivesse uma autocrítica muito grande, o que ia acontecer? Ela, de tantos pensamentos negativos, não vou por isso, não vou por aquilo, alguém vai dizer, alguém vai pensar, o que é que vão achar, e não sei o que, não vou gastar não, isso não vai dar em nada, não vai dar certo, né? Então, o que é que ela pensou? Ela diminuiu as expectativas dela e disse, não, eu quero causar bem-estar, alegria para quem chegar no ponto de ônibus. Então, isso com certeza ela iria
alcançar. Era uma expectativa mínima. Só que daí foi com tanto amor que foi muito mais, não é? E poderia não ter. Aí veja que bem para a cidade dela, ela fez. Porque ela se encorajou e disse, vou fazer. E se alguém não gostar, não vá lá na parada de ônibus. Mude. Eu acho que não tem nem como mudar, porque pelo que eu vi, eram várias paradas de ônibus e virou esse ponto turístico e as pessoas iam lá, não era nem para pegar um ônibus, era para tirar foto. Parecia assim, depois vocês procuram na internet, pena que eu não lembro o nome dela, mas era como se fosse assim, poltronas, sabe? Como se fosse uma sala de uma casa, ficou interessantíssimo. Quer dizer, a moça era muito criativa, e ela só liberou essa criatividade e mostrou o talento dela para o mundo porque ela suavizou a autocrítica. Provavelmente ela teve um pouco de autocrítica, que é necessário, tipo, ela fez alguma coisa e ali deu uma borradinha. Ela sabe, ela como técnica, ela viu que ali não estava perfeito. Mas de repente ela dali do borradinho, ela fez uma flor e ninguém percebeu, né? Então veja como assim, na verdade, a gente não precisa fazer as coisas perfeitas. E como o perfeccionismo, que é outro traço do autocrítico, da pessoa autocrítica, como nos escraviza, nos imobiliza, né? E nos atrapalha a vida, seja a vida profissional, seja a vida relacional. Quantas pessoas, gente, às vezes não se relacionam pelo seguinte motivo. Até aparecem pessoas assim interessadas nela, mas elas têm um pensamento contra si mesmas que não ajuda, que atrapalha isso aí, que precisa ser antes resolvido para que haja sucesso amoroso na vida dessa pessoa. Então é bem por aí, sabe? Essa questão da autocrítica exagerada. Um pouquinho é bom, mas passa do limite, é horrível. Então, olha, a Risoneide, minha amiga, tá falando aqui, vou ter que aprender muito como suavizar minha autocrítica. Isso, amiga, tem como, viu? Tem como. Fica aí até o final, eu vou até te dar uma dicasinha no final. Então, vê só. Por que essa autocrítica, às vezes, ela é tão enraizada na gente? Por que muitas de nós mulheres, gente, somos especialistas nessa questão da autocrítica exagerada? Muitas vezes isso está enraizado. Tem questões de personalidade nossa, tem traços de personalidade, tem questões assim do perfeccionismo, tem pessoas que são mais voltadas para isso mesmo. Mas tem muito do aprendizado. E aonde é o nosso primeiro núcleo de aprendizado? A nossa família de origem, né? Geralmente são nossos pais ou nossos cuidadores. Às vezes nem todo mundo teve o privilégio de ter sido cuidado por pai e mãe. Às vezes são outros parentes ou às vezes são outras pessoas, a gente sabe disso. Mas, então se mistura as características de personalidade, certo? A educação recebida. Então, quando criança, quando adolescente, daí, às vezes, por exemplo, uma criança muito exigida, uma criança que tem que tirar 10, ela vai se cobrar tirar 10. Uma criança que, quando vem assim, diz, papai, mamãe, olha, eu tirei 9, tirei 9,5. Aí, em vez de alegria, palmas e dizer, muito bem, você é uma criança muito esforçada, que orgulho que eu tenho de você, meu filho, minha filha. Aí, às vezes, pai e mãe dizem, mas por que não tirou 10? O que é que aconteceu? Sabe? Eu lembro na minha infância, na escola que eu estudei, um menininho, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, ele chorando, querendo, exigindo da professora, ele tirou 9,5, ele exigindo da professora que colocasse 10 nele. E sabe por quê? Ele chorava tanto, chamou a atenção de toda a sala parou, porque ele dizia que não podia chegar em casa com 9,5, ele tinha que chegar com 10, né? Então por aí você tira. Agora veja, eu quero colocar também que às vezes os pais não ensinam isso exatamente assim. Aqui tem que tirar 10, não é? É nas microações. É justamente como uma pergunta, tá, meu filho, parabéns, mas por que não tirou 10? Aí eu digo, opa, não foi suficiente para agradar papai e mamãe,
sabe? Aí aquilo, a criança cresce, né? Se torna adolescente, depois um adulto, sentindo o quê? Não sou boa o suficiente, não sou bom o suficiente. É assim de gente que tem por aí, com essa questão, com essa ferida, com algo que não fecha, com algo que dificulta sabe assim, o relacionamento com a maioria das pessoas, né? Porque a cobrança é muito grande, a sensação de não ser bom o suficiente, de não merecer, né? Então isso atrapalha muito. E se a gente for pensar, essa autocrítica, normalmente ela tá ligada a um outro problema, né? Que também prejudica a nossa saúde mental e que também muitas vezes nós temos, que é a crítica. Veja bem, uma coisa é a autocrítica, eu ficar o tempo inteiro me autoexigindo, me autocriticando, foi bom, mas podia ser melhor e sabe assim, e não admito e não sei o que, então não vou nem fazer, porque se não ficar perfeito, é melhor não fazer. Em vez de ter aquela coisa de que feito é melhor do que perfeito, sabe? Que isso é libertador, feito é melhor do que perfeito. Mas não vou fazer, não vou aparecer, não vou mostrar a minha obra de arte, voltando lá para aquela moça lá, porque não vai ser perfeita, porque agradar, eu achei lindo, eu achei maravilhoso, mas talvez pessoas da cidade dela não tenham gostado. Talvez tenham pensado realmente as coisas que eu falei, quer aparecer, quer não sei o que, quer se promover. Talvez tenham pensado por esse lado. Aí, nós chegamos nesse outro ponto que eu falei, que é ruim também para a nossa saúde mental. A crítica, gente. Vocês já observaram como existem pessoas prontas a criticar a tudo e a todos? É assim, gente querendo criticar a atitude dos outros. E essas pessoas, esses críticos severos, eles costumam dar palpites. Oi, Regina, tudo bom? Os críticos severos, eles costumam dar palpites naquilo que a gente faz, sem a gente nem pedir, sem a gente perguntar a opinião da pessoa. Aí diz, isso tá muito assim, isso tá pouco assado, né? São pessoas críticas que tem essa necessidade de pegar aquilo que tá avaliando, porque, digamos, uma postura mais adequada, o que seria? Oi, Patrícia, que honra você tá aqui, que legal. Então, gente, o que a gente observa? Uma pessoa que tá aqui tentando buscar o melhor, tentando fazer o melhor, né? Aí vem outra e critica. Vem outra e diz assim, mas por que não é desse jeito? Por que não é de outro jeito? Qual a primeira característica que a gente observa nessa pessoa? A pessoa que é uma crítica severa dos outros, ela é manipuladora. Por quê? Ela quer... Obrigada, Patrícia. Ela quer justamente abalar outras pessoas. Ela quer fazer com que outras pessoas façam aquilo da perspectiva dela. Quando ela diz assim, não tá bom, peraí, não tá bom do ponto de vista de quem? Sabe? Agora, sabe o que é que mais dói? Muitas vezes essas pessoas que são críticas severas, elas estão ao nosso redor, elas trabalham conosco, elas poderiam nos ajudar e aí elas nos atrapalham. Então, é difícil pra gente superar tem gente que só vê o pior. Tem gente que só vê a dificuldade, sabe? Só vê o que tá errado. Vai olhar alguma coisa, aí vai ver o que falta e não o que tem. Não procura o melhor na atitude do outro, sabe? Então, temos que silenciar. Quando a gente vê que alguém tá falando, tá dizendo, não tá bom, não sei o que, aí a gente para e olha, peraí, mas por que será? O que tá por trás, né? Essa pessoa, o que ela tem realizado na vida dela? Às vezes é até uma pessoa realizadora, às vezes é até uma pessoa que tem suas conquistas, sabe? Mas a que preço, né, gente? Porque uma coisa também que a gente observa é que por trás disso, por trás de uma pessoa, um crítico severo, digamos assim,
lá atrás, ele às vezes ele está punindo a pessoa por ter sido punido no passado, por ter tido talvez uma infância onde sofreu algum tipo de maltrato, algum tipo de dor, algum tipo de coisa, e ele inconscientemente, ele está punindo, ele está fazendo o outro pagar o preço que ele já pagou, sabe? E que ele continua pagando, porque é bem comum que a pessoa muito crítica, ela também é autocrítica, ela também não fica em paz com ela mesma. Ela tem um nível de perfeccionismo tão grande que ela podia até crescer mais, ela pode ter até crescido, mas podia crescer muito mais e não cresce por isso, porque existem coisas a serem trabalhadas nessa pessoa, né? Então, por trás dessa crítica severa está a questão de atribuir ao outro um desconforto que só existe para o crítico. Vamos voltar lá para exemplos de obra de arte. Eu gosto de obra de arte, certo, gente? Então, um quadro ele não vai agradar todo mundo, certo? Tanto é que existem críticos de arte, existem pessoas para avaliar, ver questão de técnica e tal, mas vamos falar da pessoa leiga mesmo. A pessoa vai lá, uma vai achar lindo, maravilhoso, outra não vai gostar. Ninguém vai agradar todo mundo 100%. E é necessário que haja essa visão. Mas aí a pessoa crítica, que às vezes fica criticando quem está do lado dela, o que é que ela faz? Ela fica enfraquecendo quem está junto, ela fica fazendo com que a pessoa que está junto vá às vezes desanimando do que está falando. Vamos dizer que dois pintores, e aí um fica falando, porque tem que ser assim, o seu você não tá usando técnica tal, o seu você não tá, por isso que não tem sucesso, por isso que não sei o quê. E aí a outra pessoa diz, poxa, mas eu fiz com tanto amor, poxa, mas eu gostei, poxa, mas teve outras pessoas que gostaram, né? Então, muitas vezes a pessoa vai embarcando na do outro mesmo, e pode correr o risco muitas vezes de desistir da própria arte, desistir da própria capacidade, sabe? Então, assim, esses fervorosos, os críticos fervorosos, eles acabam sozinhos, gente. Vocês já viram que muita gente, porque cria uma atmosfera não muito agradável, não é verdade? Porque, digamos, no exemplo de dois profissionais, o que acontece? Um fica meio que com medo do outro, quando lança uma coisa nova, fica dizendo, o que é que fulano vai dizer? Sabe? E quando é uma relação de chefe, de chefia, aí é que é difícil, né? Inclusive tem casos que às vezes é até melhor a pessoa sair dali, procurar uma outra coisa, procurar um outro lugar para trabalhar, procurar um outro parceiro de serviço, se for o caso, para ser feliz, para fazer aquilo da melhor maneira possível. Tem um comentário aqui da minha mãe, excelente tema, temos sim uma pontinha dessa crítica e tem a crítica positiva para ajudar as pessoas. Muito bem, isso mesmo, bem lembrado. Quando eu falo em crítica severa, a gente já vê que é apontando para essa crítica exigente da perfeição, a crítica negativa, mas graças a Deus existe a crítica positiva. Existem pessoas que olham e procuram o melhor e dizem assim, olha, isso aqui é assim, assim, e você é boa nisso e trabalhe mais nisso. Sabe? Isso aí tá legal, continua. Isso é muito legal. Tem gente que, assim, decide ser pessoas encorajadoras umas das outras. Olha que maravilha. É muito bom. Então, assim, tem pessoas que têm esse olhar crítico. Gente, o olhar crítico, ele é inclusive necessário, sabe? Pessoas inteligentes, elas vão olhar e vão analisar, vão ver pontos positivos, vão ver pontos negativos. Mas será que é necessário a gente, digamos, se você não gostou do corte de cabelo da sua amiga, você tem que dizer que não gostou? Foi uma opinião sua, de repente ela tá tão feliz com o corte de cabelo dela, aí você vai dizer, não ficou bom. Não combinou com você. Mas pra quê, gente? Né? Então, um ponto até de inteligência emocional, você guardar opiniões que... mas a pessoa pediu sua opinião. A pessoa disse, o que é que você achou? Aí você, de repente, devolve a pergunta, diz, você, o que é que você achou? Ela, eu amei, então tá ótimo. Né? Então, é isso. De repente, sai pela tangente e não precisa diminuir ninguém. Então, é uma questão bem assim, sabe? A crítica feroz e negativa, a positiva também, mas a negativa, ela aparece até na linguagem não verbal.
a pessoa não falou, mas ela mostra desaprovação. E aí também amedronta aqueles que estão, digamos, ao redor. Isso na família, pessoal. Isso num pai, numa mãe. Um pai e uma mãe desaprovadores, um pai e uma mãe críticos severos, eles causam muitas feridas, sabe? Eles causam muitas dificuldades. Mas, e a gente vê que tem a questão da autocrítica e a questão da crítica, que as duas, né, são prejudiciais quando em excesso. Quando estão no ideal, não. Quando estão no ideal, ótimo, maravilhoso. Mas, em excesso, tudo acaba prejudicando a nossa saúde mental. Mas a boa notícia é que tem jeito. Tem jeito pra tudo. Tudo. Qual o primeiro passo para ter jeito disso aí? Agora veja só, muitas vezes sozinha a pessoa já vai, muitas vezes, elaborar muitas coisas. E em alguns outros casos, a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional, certo? Então, deixa eu ver. Emperrou um pouquinho a comunicação. Aqui tá chovendo, viu, gente? Eu não sei como é que tá aí a questão da transmissão. A minha mãe tá lá no Recife, tá dizendo que aqui que emperrou a comunicação. Talvez seja a internet, porque aqui tá chovendo muito em Campo Mourão. Aí a minha amiga Risoneira está dizendo, às vezes só no olhar dá para ver a reprovação. Exatamente. Só no olhar dá para ver a reprovação, aí isso gera desânimo, isso gera, sabe, assim, desgaste, isso é muito ruim. Então, mas como eu ia falando, a boa notícia é que tem como ser trabalhado, tudo tem jeito na nossa vida, só não tem jeito à morte, certo? Mas, às vezes a pessoa dá conta de manejar isso sozinha e às vezes precisa de ajuda profissional. De que maneira? Primeiro, reconhecer a condição. Reconhecer, dizendo assim, como que está meu diálogo interno? Como que eu estou falando comigo? Começa a observar teus pensamentos. Você está se ajudando ou você está se derrubando? Está se prejudicando, né? Aí você começa a ver, peraí, eu estou autocrítica excessivamente ou minha autocrítica ela tem um nível razoável? Porque uma autocrítica no nível razoável nos ajuda a gente ir sempre melhorando. A cada dia a gente quer ser melhor do que ontem. Então isso é bom e é saudável, tá? Daí, além desse reconhecimento dessa condição, né, da condição de que tá com... Tem essa autocrítica grande, ou então é uma pessoa muito crítica de todos. Eu já vi pessoas falarem assim, olha, eu não queria ser tão crítica, mas eu olho e eu já estou criticando. Quando eu vejo, eu já estou julgando. Quando vê, porque parte de um julgamento, sabe, gente? E julgamento sempre vai do ponto de referência daquela pessoa, que não precisa ser o de todo mundo. Cada um é cada um. Então, justamente falar em cada um, o outro ponto... A dica que eu falei que é importante é a aceitação. A gente tem que ter aceitação do nosso eu, da gente, de como a gente é, e aceitação do outro como ele é, certo? Então, a gente precisa aceitar incondicionalmente, a gente precisa se aceitar incondicionalmente. O que é incondicionalmente? Haja o que houver, seja como for. Ah, não, eu sou mais eu, haja o que houver. A gente precisa falar isso pra gente, sabe? Assim como a gente tem essa dedicação com a nossa família de... não, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, eu tô com ele, haja o que houver. Então, a gente também tem que estar com a gente, haja o que houver. E isso é uma aceitação incondicional. E aceitar o outro... Incondicional, é blush cosmético. Oi, quem é? Então, sabe o que acontece, gente? Essa aceitação do outro, essa aceitação da gente precisa caminhar junto e tudo isso vai a nível de equilíbrio para um autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem recursos para ter amor próprio, mais recursos para se amar mesmo, para gostar da gente, para
dizer assim, poxa vida, eu tive uma vida assim assado, mas hoje eu superei tanta coisa, hoje eu consigo realizar tanta coisa, hoje eu consigo fazer, expressar, sabe, assim, valorizar cada passinho da caminhada. Então, direcionando isso para aceitação, autocompaixão. Autocompaixão também é a gente dizer assim, nossa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso também, eu também mereço um pouco de descanso, eu também mereço um pouco de lazer, eu também mereço coisas boas, não é só o outro, né? Eu também, não é ter dó de si, mas é ter um olhar para si, um olhar de amor, sabe? Um olhar amoroso e suave para si mesmo. E resumindo tudo, Rafaela, estudei enfermagem com você na FUNESO. Oi, Rafa, que legal, bem-vinda. Estamos quase no final, Rafa, mas qualquer coisa depois você vê o replay, vou deixar salvo. Então, como eu ia falando, tudo em equilíbrio, gente. Falar em saúde mental é falar em equilíbrio. Tudo em excesso nos prejudica, tudo que nos falta também é muito ruim, certo? Então, ó, o equilíbrio. E aí, falando em equilíbrio, estamos no mês de janeiro, né? O janeiro branco, para promover a nossa saúde mental, a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. E o que acontece quando a gente não cuida da saúde mental? A gente cai no abandono, certo? Então, não vamos nos abandonar, vamos cuidar da nossa saúde mental. E por isso que eu estou lançando esse mês de janeiro, janeiro branco, propício a mudanças, os psicodesafios, ansiedade equilibrada. O que são isso? São ações que são feitas em grupo, certo? São desafios, são 10 dias de psicodesafios, onde a cada dia no grupo, é um grupo fechado, exclusivo para mulheres. Estamos quase encerrando as vagas. Nós vamos começar segunda-feira já. E a cada dia eu coloco um desafio, né? Que é emocional, comportamental, certo? Para a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa emoção a respeito disso aí e ter um resultado melhor em qualidade de vida, tá bom? E isso, gente, é muito bom, muito importante, porque são pequenas coisas simples que fazem a nossa vida melhorar, certo? Tem o meu acompanhamento no grupo, tem várias surpresinhas no grupo, né? Vai ser muito bom, eu tô super animada, vai valer muito a pena. As mulheres que estão chegando são mulheres maravilhosas, estão bem animadas também, tá certo? E exatamente, nós vamos trabalhar essa questão da ansiedade nesse psicodesafio de agora, onde a gente vai procurar ter um equilíbrio, uma vida mais leve, com menos ansiedade. Certo, gente? Para maiores informações, vocês me procurem no privado, ok? E quero agradecer imensamente a vocês a audiência. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Amanhã nós já estaremos encerrando essa semana, né, que teve lives diárias, e eu conto com vocês amanhã. Amanhã estarei esperando vocês aqui com mais um tema muito interessante sobre saúde mental, tá bom, gente? Então que Deus continue nos abençoando e um beijo para cada um que entrou aqui, tá bom? Beijo, pessoal, até mais!